E nós temos, então, os apresentadores. Marina Meira, todos já conhecem muito bem, a Marina é especialista em produtos aqui do Saber, e o Vitor, que também é nosso especialista de produtos e tecnologia aqui para o Saber. Boa Marina, tarde a por todos, favor. boa tarde, Vitor, boa tarde, Ari, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria enorme falar com vocês hoje sobre as alterações dos bilhetes NDC. Boa tarde a todos, boa tarde, Ari, boa tarde, Marina, um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada pela presença de vocês. Bom, vamos lá, Marina, por favor, é com você. Me informa, por favor, se vocês já podem visualizar a minha tela. Sim, já estamos vendo. Sim, perfeito. Então, como bem a Ariane colocou para nós vamos falar sobre as alterações dos bilhetes NDC com a Saber, né, utilizando o sistema Saber. Bem, primeira coisa importante de falarmos é sobre o fluxo de trabalho, muito mais do que falarmos sobre o passo a passo, né, que não deixa de ser importante, mas também importante trazer esses conceitos, né? Então, primeira coisa, o NDC, Companhia Aérea, cria e controla as ofertas, né? Então, elas que vão informar aos agentes de viagem se uma mudança é mais barato se comprar um bilhete do que comprar um bilhete novo, é a companhia aérea que vai trazer esta oferta e que vai trazer todo esse conteúdo para nós, né? Então, como é que a gente faz o conceito de trabalho, né? Como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente visualiza o order, a gente compra a oferta, o meu passageiro comprou, pagou, gerou o bilhete, o meu passageiro pediu para alterar aquela oferta. Então, ou ele não vai viajar mais agora, vai deixar para uma data futura, ou ele precisa alterar a data de ida ou de retorno dele, as alterações voluntárias que fazem parte do nosso cotidiano como agente de viagem, né? Então, eu preciso fazer uma recompra, ou seja, eu preciso atualizar aquela oferta, né? E aí nós podemos criar um pedido, emitir o pedido, e esses dados são todos alimentados no nosso back-office, seja por meio de API, para quem usa API, seja por meio de arquivos IUR que são gerados pelo Saber. Então, dessas duas formas, o back-office também é emitido. Entretanto, quando nós comparamos o fluxo de trabalho atual, tradicional, e colocamos o fluxo de trabalho NDC, ele muda um pouco, né? Então, a primeira coisa é, bom, eu tenho um PNR, eu atualizo o meu itinerário, eu gero a máscara das tarifas e tudo mais para fazer as alterações, eu emito um novo bilhete se ele for mais barato e solicito o reembolso, ou eu emito a alteração daquele bilhete e ambas as informações geram para o meu back-office, né? No caso do NDC, não. No NDC, nós compramos a oferta NDC e nós recompramos ela, criamos um pedido, emitimos e alimentamos o nosso back-office. Então, esse fluxo de trabalho, ele não vai ser unificado, digamos assim, eles vão coexistir, né? Eles vão continuar trabalhando de forma híbrida. Então, o que eu trabalhei no GDS, eu vou usar o conteúdo EDIFACT, eu vou usar um fluxo de trabalho para fazer as alterações, para fazer as remissões e tudo mais. E se for um NDC, eu vou trabalhar com outro fluxo de trabalho, né? Isso é já bastante conhecido por nós. Para quem já está acostumado a trabalhar com o NDC, já percebeu que começando lá do princípio, né? Quando a gente fala o primeiro conceito de NDC na tela do Saber, qual é? Lembrem, sempre no conteúdo gráfico, a gente não acessa conteúdo NDC no comando, né? Então, o conteúdo EDIFACT a gente acessa no comando, o gráfico nós acessamos quem? EDIFACT e NDC. Então, o fluxo de trabalho, ele vai coexistir, ele vai continuar sendo uma realidade para nós e nós precisamos nos adaptar a ele, né? Quando nós vamos reemitir um bilhete, então, nós temos duas opções no NDC. Uma delas que foi a que eu falei, quando a gente cancela aquele itinerário, né, e deixa o bilhete ativo, ou quando o passageiro quer fazer uma alteração. E ambos os fluxos de trabalho eu vou mostrar para vocês aqui agora,
tá? Então, o primeiro exemplo é com a American Airlines. Falar um pouquinho das alterações voluntárias da American Airlines. Então, com a American, a alteração do bilhete ela é feita no momento da cotação do pedido ou no momento da alteração. A gente pode fazer das duas formas e a gente vai ver com a Avianca o outro cenário. A American permite um total de 4 alterações em uma order, ou seja, eu posso emitir o bilhete, reemitir ele 4 vezes, né? Ele suporta. A American suporta o reembolso de uma alteração, ou seja, eu posso solicitar reembolso de um bilhete que foi reemitido, caso a tarifa seja reembolsável. A mesma regra, né, para emissão dos bilhetes. Uma notícia novíssima, acabou de chegar, literalmente, tem 1 hora mais ou menos. A American e o Sabre ativaram hoje o cancelamento e reembolso das alterações voluntárias. Então, nós podíamos fazer o reembolso de uma alteração, mas nós não podíamos cancelar, e agora a gente já pode fazer o cancelamento também, tá? No Sabre Red 360, essa ativação vai estar na nossa próxima atualização disponível, aí na 24.5, que deve entrar nos próximos 15 dias, mais ou menos. A American não permite pagamento em dinheiro para assentos, né, os assentos pagos, nem alterações de voos, alterações ou reembolso dos assentos pagos, tá? Então, isso é importante aí ficar atento. E no Finder nós podemos encontrar as informações completas de todas as funcionalidades e as regras permitidas dentro do NDC para American Airlines via Sabre, tá? Então, acessa lá Finder, digita lá na pesquisa American Airlines NDC e vocês vão conseguir acessar, tá? Indo, então, para o nosso passo a passo. A ideia hoje é que a gente faça a visualização de todos os passos da American, com o cenário, né, como eu falei para vocês, no momento da cotação. Um cenário de Avianca, a gente vai ver em seguida, fazendo a alteração, fazendo o exchange shopping, que nós chamamos. Aí a gente vai abrindo para perguntas ao longo do nosso webinar, como a gente sempre faz, e caso a gente consiga, no final, um tempinho, a gente ainda vai tentar fazer uma demonstração. Vamos ver se a gente vai conseguir tempo para tudo isso. Bom, primeiro cenário, nós temos, então, uma order criada, o meu passageiro disse, olha, eu não vou viajar agora, mas não pede reembolso, porque eu estou aguardando a confirmação do meu gestor para ver qual é a data que eu vou viajar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar o itinerário dele, justamente para não gerar no show, mas reter o e-ticket. Então, nós vamos lá em order, cotações, cancel itinerary e retain ticket. Então, a gente vai proceder desta forma, ele vai confirmar para nós aqui, ó, o itinerário que eu estou cancelando e está dizendo, ó, eu estou cancelando o itinerário e vou reter o bilhete. Quando nós aceitarmos aqui o cancelamento do itinerário, ele está dizendo para nós que não dá para voltar atrás. Então, cancelou, tá? Cliquei no Cancel Itinerary, ele diz cancelamento foi successful e display ticket. Ele deixa aqui para nós exibirmos o nosso bilhete, certo? Então, cancelei o itinerário que eu tinha e deixei o bilhete ativo. Quando eu tenho um bilhete ativo, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou fazer um shopping, eu vou fazer uma pesquisa de novo, né? Então, dias depois, aquele passageiro que estava esperando a confirmação do gestor dele recebe a confirmação e aí ele vai solicitar para o agente de viagem dele, então, fazer uma nova pesquisa. Então, ele vai fazer um shopping de novo, como se fosse fazer uma nova venda, vai clicar lá em selecionar oferta, clicou em selecionar oferta, ele vai cair na tela de preço. Então, nós vamos selecionar o reprice como? Com o unused ticket aqui. E vai aparecer, então, primeiro nome, sobrenome, tipo de passageiro e o número do bilhete, exatamente como ele está preenchido aqui embaixo, né? Então, a gente clica em preço, tá? Para receber a cotação correta. Um ponto importante, se o itinerário anterior não foi cancelado, vocês não vão conseguir fazer uma cotação. Então, é muito importante que o itinerário anterior tenha sido cancelado. A duplicidade não vai rolar, tá? Não vai dar certo. Então, clico aqui em preço e recebo, então, a cotação. Para os voos selecionados lá no shopping, o preço adicional que o meu passageiro tem a pagar é esse, tá?
Ele pode aparecer um preço a pagar, ele pode aparecer zerado, ou ele pode aparecer o quê? Um troco para o nosso passageiro, tá? Então, tem essas 3 opções aí. Eu vou clicar aqui em criar pedido. Quando eu clico em criar pedido, o que eu vou fazer? Vou preencher os dados do passageiro, exatamente como ele está nos dados do bilhete original. Não posso trocar nome de passageiro, nem nada, né? A gente vai preencher o bilhete da Lúcia lá, que era o bilhete original. Ele continua sendo da Lúcia, preenche a data de nascimento, o gênero dela, preenche os dados de contato e clico aqui em criar pedido, tá? E prontinho, o pedido está criado com um adicional de R$50 para ser pago. Precisamos finalizar o PNR, né, para ele gerar um localizador do Saber, e aí vai gerar, então, esse pedido especificamente, com esse adicional e tudo, ele vai gerar informação lá na cotação do PQ, como nós sempre visualizamos, tá? Feito isso, o que eu vou fazer em seguida? Eu preciso pagar esse bilhete, esse order, eu preciso gerar um bilhete para ele. Então, o que nós vamos fazer? Clicar lá nos workflows e selecionar emitir pedido. Quando eu seleciono em emitir pedido, ele vai abrir a página para nós, né? Os campos para preenchimento. Seleciono a forma de pagamento, aqui está em cash, mas se for cartão de crédito, vai abrir o campo os campos de cartão de crédito aqui. E clico em NDC completar pedido para ele gerar um bilhete. Então, ele vai responder para nós aqui o adicional que foi pago de R$ 59,37. Temos o total do bilhete para este localizador Saber, que corresponde à passageira Lúcia Lima, e gerou este número de bilhete. Então, ela vai ter uma cotação aqui, como os dados, e a cotação dela vai indicar que já está emitido, e na área dos bilhetes, em bilhetes NDCs e EMDs, vai aparecer o bilhete da Lúcia, que foi reemitido. Então, o cenário foi, eu tinha um PNR separado com um order da passageira, a Lúcia diz para mim, Marina, vou cancelar, mas não sei quando vou viajar, então eu cancelo o itinerário e mantenho o etiquete ativo. Posteriormente, eu faço um shopping, né? Quando ela confirma a data da viagem, eu faço um shopping, eu adiciono o bilhete que estava em aberto originalmente para ela, e aí seguimos para fazer o processamento da alteração da reserva, do armazenamento, né? Da cotação, e por fim, o pagamento dela, tá? Quando nós temos um valor residual, né? Então, o mesmo cenário, o que ele gerou para nós aqui, ó? 2 bilhetes e 2 EMDs de crédito para esses passageiros. Nesse caso aqui, esse exemplo, são 2 passageiros no PNR, né? Então, ele gera 2 documentos para nós aqui. Depois, nós temos as linhas contábeis com os valores todos zerados, né? Então, não gera uma linha contábil aí para esse passageiro. Aliás, não gera uma linha contábil com valores para esse passageiro, eles geram com os valores zerados, né? E, por fim, nós temos o relatório de vendas. Então, no relatório de vendas, quando tem adicional, ele mostra, né, aqui, aquele relatório DQB, que vocês estão acostumados a olhar, ele mostra o valor aqui, então, o LOC, o nome da passageira, o valor aqui de comissão e o número do bilhete, o valor total desse bilhete que foi pago de R$ 59,00 e foi um documento com exchange adicionado, tá? E quando é zerado, ele gera dessa forma aqui, né? Então, não tem adicional, ele gera desta forma. Vitor, temos perguntas no chat sobre reemissão? Oi, Má, tem sim. 2 perguntas, uma a 9 minutos, postado por anônimo. A dúvida é onde pegamos na emissão ou reemissão o número da autorização quando o pagamento é cartão. A informação da autorização do cartão de crédito, ela ainda não está retornando dos NDCs das companhias aéreas. Então, nesse momento, a gente não mostra. Está previsto que essa informação esteja disponibilizada para vocês até final do 2º semestre, tá? Não temos uma data efetiva ainda. Beleza. Tem mais uma do Mário, que é a mesma pergunta, né? No caso de pagamento com cartão, onde visualizamos o código de autorização.
E surgiram mais duas perguntas. Então, alguns clientes primeiro fazem somente o orçamento, para então decidir se irá seguir. Como temos que cancelar o itinerário, então não é possível fazer somente a simulação neste cenário? Nesse cenário especificamente que eu mostrei para vocês agora, não. Mas a gente vai ver a outra opção para a Avianca. Na Avianca, a gente faz o Exchange Shopping. E aí, não para a Avianca, né? Existem dois caminhos para fazer uma reemissão. Um deles foi o que eu mostrei agora, quando a gente cancela o itinerário existente, deixa o bilhete open, e aí a gente faz uma outra cotação. E a outra situação é quando vai acontecer isso que você falou agora, que é uma alteração efetivamente. Eu preciso saber se eu, não sei, eu vou voar dia 15 de setembro, agora eu preciso saber se eu for dia 17, qual é o adicional. Então, a gente consegue fazer esse shopping. A gente vai ver no exemplo seguinte. E a última pergunta, também anônima. Esse PQ da alteração com saldo a pagar possui algum prazo? Ele é válido, garantido para o dia? O prazo vai ser gerado pela companhia aérea, sim, ele tem um prazo. O prazo ele vai ser gerado pela companhia aérea do mesmo jeito que ele gera para uma emissão e não necessariamente pode ser para o dia. Pode ser que seja mais de um dia ou pode ser que sejam algumas horas. Aí depende muito do prazo que a companhia aérea trouxer para nós na cotação. Por enquanto, somente essas perguntas, Má. Pode seguir. Beleza. Obrigada, gente. Perfeito. Seguindo, então, para o segundo exemplo, que nós temos, então, aqui a Avianca, né? Os dois exemplos que eu mostrei para vocês agora, eles estão válidos para ambas companhias, tá? Então, vocês vão conseguir fazer, em especial o Exchange Shopping, ele está válido para as duas companhias aéreas, que o exemplo da American é exclusivo American, ele ainda não está ativo para a Avianca, mas o exemplo que eu vou mostrar para a Avianca pode ser usado na American também, tá? Então, Avianca, o que a gente consegue fazer? Pesquisa, cotação, reserva, emissão, o void e o reembolso, né? A alteração de um pedido para muitos adultos, para mais de um adulto, está em desenvolvimento nesse momento. O recurso cancelar itinerário e reter bilhete ainda não está habilitado para a Avianca, que foi o que eu comentei agora. O mesmo processo de troca de passageiros para o grupo Avianca é seguido por Aeroméxico, Lufthansa e United. E aqui a gente tem a referência do Finder. Pessoal, aqui nós temos outras companhias aéreas comentadas, né, citadas, como Aeroméxico, Lufthansa, United. O que acontece? Nós estamos usando no Brasil American e Avianca. Por que American e Avianca? Porque elas foram as companhias aéreas que entenderam que o mercado brasileiro, neste momento, enfim, no momento que elas ativaram, né, era o mercado válido para ativação naquele período, né? Outras companhias aéreas ainda não estão ativas para o nosso mercado, o que não significa que elas não estejam ativas no NDC Saber, né? Então, nós temos mais de 15 companhias aéreas ativas, se eu não me engano, são 19, se eu não estou incorreta. Então, tem mais companhias aéreas, entretanto, essas companhias aéreas não ativaram o mercado brasileiro ainda, e por isso a gente não utiliza, né? Mas, no caso aqui, está sendo comentado que Aeroméxico, Lufthansa e United também usam o mesmo processo. Então, nós temos aqui, ó, o novo itinerário pelo fluxo de trabalho, né? Então, eu vou abrir o order, tenho lá o order na minha tela, né? E vou fazer uma pesquisa, né? Então, eu vou lá em pesquisar reemissão NDC, vou verificar quais são os voos que eu devo manter no meu itinerário e quais aqueles que eu devo pesquisar uma alteração, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, eu tenho um Bogotá-Miami com a Avianca indo dia 10 de maio, voltando 17. O agente de viagem aqui selecionou a ida do dia 10 para manter, mas a volta ela precisa alterar. E ela está alterando do quê? Do dia 17 para o dia 23 de maio. Né? Não teve reitineração, então segue um Miami-Bogotá, só que alterou a data do retorno, e a alteração é desse bilhete aqui, do passageiro Gustavo Lima adulto. Então, preenchida esta tela, eu posso clicar aqui em pesquisar aéreo, tá?
Selecionei o pesquisar aéreo, vão aparecer para nós opções, é um pouco parecido com a resposta do shopping, né? Então, vão aparecer para nós aqui opções para a atualização desse itinerário, né? Então, aqui é um momento de fazer a cotação que a pessoa que fez a pergunta anteriormente, né? Esse é o momento de fazer a cotação. Então, estou fazendo a cotação, eu posso simplesmente ignorar, não preciso avançar com essa cotação, tá? Então, venho aqui, seleciono, tenho as opções de voo, então a 4 e a 4 não tem adicional, ou seja, o passageiro vai fazer aí o Avianca 6 com o 127, indo dia 10, voltando dia 23 de maio, sem adicional nenhum na família tarifária Flex. Quando a gente vai para o voo da opção 5, já temos 1,50 de adicional. E quando vamos para a opção 6, temos $5,70 de adicional. O passageiro selecionou esse de 5,70, clica lá em oferta selecionada e vamos receber, então, a tela de oferta, né? Agora, neste momento aqui, eu ainda estou numa tela de cotação, temos o prazo da oferta aqui, ó, para quem perguntou para nós, e temos o prazo para a emissão de bilhete. Esse bilhete, ele deve sempre ser reemitido, e nesse caso não tem um prazo para alteração, mas pode ser que venha aqui a informação de prazo, tá? Depois nós temos, então, o tipo de passageiro adulto, uma bagagem disponível para ele, incluída na tarifa, a tarifa base dele, os encargos, né, os impostos relacionados à viagem, o adicional de 5,70, que totaliza totaliza o valor desse bilhete para 599,40, e ele vai coletar, né, vai pagar adicionalmente $5,70. Aqui tem todos os detalhes, né, sobre a tarifa. E quando ele clicar aqui em Rebook Order, o que é que vai acontecer? As alterações desse itinerário não poderão ser desfeitas, ou seja, quando selecionou aqui, ele mandatoriamente vai precisar reemitir esse bilhete, tá? Então, aqui eu fiz uma cotação, mandei para o passageiro. Quando ele confirma, eu cliquei em Rebook Order, eu tenho que reemitir, tá? Perfeito. Então, selecionei lá o Rebook Order e ele fez uma atualização no meu order aqui. Então, agora eu tenho um order indo dia 10, voltando dia 23 de maio, dizendo que ele tem um adicional collection aqui de 5,70. E olha aqui, ó, o prazo de garantia do PQ, da tarifa, da cotação, e o prazo para a emissão desse bilhete. Tá? Então, emissão ou reemissão, né? Então, aqui ele aparece para vocês. Bom? Perfeito. Aí eu preciso fazer o quê? Pagar esse bilhete. Então, eu venho lá de volta nos workflows, clico em emitir pedido, seleciono a forma de pagamento, clico em completar pedido e ele vai gerar o novo bilhete para nós, então, de reemissão desse bilhete, né? Do bilhete final 422 é o que foi gerado para o passageiro Gustavo Lima, coletando $5,70 para este PNR aqui, né? Depois nós temos também outro fluxo de trabalho que pode ser utilizado. Então, eu mostrei para vocês, no exemplo da American, o relatório DQB, ou seja, o relatório de emissão, na tela do Sabre, aquele que a gente visualiza por comando. É possível também pegar esse relatório por meio do Extended Sales Report aqui. Então, eu seleciono ele, né? Preencho a telinha de qual a data de relatório que eu quero visualizar e tudo mais. E tenho aqui a opção, né? Tenho aqui o relatório de todos os bilhetes de NDC que foram emitidos no dia, ou todos os bilhetes que foram emitidos no dia, porque esse relatório não é exclusivo para NDC. Ok? Vitor, temos mais perguntas? Bastante perguntas agora, Má. Eu não estou conseguindo responder o chat, tá? Então, vou perguntar aqui por voz. Não tem problema. Então, a primeira pergunta, uma dúvida. Desculpa, é um pouquinho mais para cima aqui. Pronto. Então, a primeira, do Roberto Oliveira. A American não permite cálculo para remarcação sem retirar os segmentos?
American, sim, é possível fazer o mesmo fluxo que eu fiz para a Avianca agora, né, que eu mostrei para vocês agora, a gente pode fazer para American também. Agora, o que eu mostrei para American ainda não é possível fazer com a Avianca. Beleza. A próxima dúvida também do Roberto Oliveira, a opção para remarcação, a agência precisa solicitar habilitação ao Saber? Não, Já está a ativo, agência, né? ele já está ativo, ele está aqui na lateral dos fluxos de trabalhos de vocês. Então, nós temos aqui a lateral do painel, né? Onde temos os detalhes de itinerário, os profiles aqui, né? Esse pinzinho são os profiles mais utilizados, e os fluxos de trabalho. Dentro desses fluxos de trabalho, tem uma série de fluxos que podem ser utilizados, né? E alguns deles são os correspondentes a NDC, como é o caso de pesquisar remissão NDC. Perfeito, Má, obrigado. Tem mais uma dúvida aqui. Os valores só aparecerão em USD ou conseguimos visualizar também em BRL, no caso Na de verdade, cotação? isso, na verdade, aqui, ó, os valores eles vão ser visualizados apenas em reais. O exemplo que está aqui na nossa tela é de um PCC de fora do Brasil, por isso que a gente está visualizando ele em dólar nessa cotação, tá? Mas a gente vai visualizar sempre em reais. Uma que acabou de aparecer da Lívia. É possível extrair o relatório de emissões NDC em planilha? Sim, esse fluxo de trabalho aqui, ó, o Extended Sales Report, ele gerou aqui na nossa tela bonitinho, né? Aqui nesses 3 pontinhos, eu consigo clicar nele e exportar ele para um CSV, Só isso que é de um Excel. pergunta que não foram respondidas, tá, Má? Pode Tá seguir. bom, perfeito. Deixa Então, eu acho que só temos. acrescentar aqui, Má, tem uma outra, acho que do Luiz Araújo, talvez, acho que não foi respondida, né, Vitor? Quando quisermos apenas simular os valores de uma possível alteração. É esse fluxo de trabalho aqui, que eu mostrei para vocês agora. Então, Tá, eu tenho um order na tela, eu vou mostrar ele agora para gente. Vamos ver um ao vivo? E aí vocês fica mais tangível para vocês. A gente perfeito. conseguiu fazer num tempo legal, então dá para a gente A fazer gente uma demo ao vivo. tem uma pessoa com a mão levantada, Ah, a boa. gente vai habilitar só o áudio para essa pessoa fazer a pergunta, tá? Tá bom, É o perfeito. Eli. Beleza, então vamos lá, Eli. Ver aqui se a gente consegue habilitar o áudio. Eli, pode, por favor, desabilitar o seu mudo, por favor, e já está com a permissão para você participar. Boa tarde, tudo bom? Olá, Eli, boa tarde, tudo Boa ótimo tarde. com você? A voz está grossa, mas não é dele, porque a gente está dividindo os computadores, é o Sérgio. Ai, perdão! Deixa eu só fazer uma pergunta. Naquela parte que você que mostra os valores, né, que está do lado aquela diferença de 5 e pouco, eu consigo ver de forma discriminada o que está cobrando, se é diferença de tarifa, se é taxa? No Exchange Shopping, você diz? Isso. Não nessa tela do Exchange Shopping, não. Mas a gente vai ver ele daqui a pouquinho, Ah, perfeito, então. tá bom? Obrigado. Imagina. Alguma outra pergunta a mais? Tem mais duas perguntas, né? A primeira é: o valor contém a multa mais diferença da tarifa? E aqui eu Se acho. tiver multa, sim. Se tiver multa, sim, ele vai mostrar o valor completo, vai mostrar o valor total para você, e depois na cotação você tem discriminado um por um. Apareceu mais uma da Rosângela. No cálculo realizado, o valor contém a multa mais diferença de tarifa. A cobrança é realizada todas juntas? Sim, cobrança sempre realizada junto, exato, Somente essas, por enquanto, Má. perfeito. Bom, então eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, um order, né, do nosso passageiro Meira Alan, tá? Então nós temos um order dele. Ele vai fazer um Bogotá Guarulhos com a companhia aérea Avianca. Então aqui estão os localizadores
da order, né, do localizador do voo da Avianca. Nós já temos um bilhete emitido para este passageiro também, aqui, bonitinho, indo 19, voltando 30 de setembro, Guarulhos, Bogotá. Ele pagou R$ 3.512,61 pelo valor total desse bilhete. Só que ele não vai mais dia 30, não vai mais voltar dia 30, ele precisa voltar 28. Então, o que eu preciso fazer como agente de viagem? Vou lá em pesquisar reemissão NDC, lá no meu fluxo de trabalho, né? E aí, ele vai manter a ida dele, então eu não vou remitir, assim, eu remito, né? Gera um bilhete com a ida dele, mas eu não vou cotar a alteração da ida. Eu vou cotar apenas a alteração da volta, ele vai voltar, então, no dia 28, certo? E ele vai voltar também de Bogotá para Guarulhos. Então, eu clico aqui em pesquisar aéreo. Quando eu clico em pesquisar aéreo, então o Saber está indo lá na companhia aérea para solicitar, né, essa aprovação, digamos assim, dessa alteração. E nós temos, então, aqui as cotações, né? Então, temos aqui, ó, a cotação com o adicional de 952 ou de 1.300, depende da família tarifária que ele vai utilizar aqui. Então, eu vou selecionar essa Classic, tá? Temos todos os detalhes aqui dos voos, o descritivo da família tarifária e clico aqui em oferta selecionada. Então, veja que até agora eu estou apenas fazendo uma cotação para o nosso passageiro, né? Agora, o que ele está dizendo para mim? Olha o alerta lá em cima, ó. As alterações no itinerário não podem ser desfeitas. Então, nós temos agora os descritivos todos, ó. A tarifa base desse passageiro, o itinerário completinho aqui, né? O prazo da oferta, a tarifa base dele, vejam que é basicamente a mesma tarifa que ele pagou originalmente. Aí nós temos aqui o valor das taxas e o total de adicional. Seria 411,71, mas olha aqui, ó. 952,08 é de penalidade, é penalty fee, ou seja, é uma multa, né? Então, ele vai pagar um total de 1.363,79. Quando eu clicar aqui em Rebook Order, eu não vou poder mais fazer alterações, tá? Então, feito isso, a hora que a companhia aérea confirmar para mim essa alteração, eu vou e gero o pagamento para esse passageiro. Deixa só ele confirmar aqui para nós, ó. Foi gerado com sucesso, solicitação não garantida até a emissão do bilhete, prazo para a emissão deste bilhete, clico aqui em exibir pedido, né? Então, tenho aqui todas as informações, ó, o penalty fee aqui que foi gerado para ele, né? Então, agora, o que eu preciso fazer? Emitir o meu pedido, né? Então, vou selecionar o meu pedido aqui, selecionar a forma de pagamento, se for cartão de crédito, eu adiciono aqui, eu vou fazer em cash, tá? Clico em emitir pedido e vai gerar, então, a reemissão do meu bilhete. Pronto, agora a companhia aérea resolveu que ela não me autoriza a emitir. Espera aí, deixa eu ver se ele vai deixar no cartão. Espera. Eventualmente, como a gente está trabalhando num ambiente de certificação e não é um IATA válido, a companhia aérea às vezes não deixa a gente emitir, tá vendo? Ó, tá dando recusa do pagamento. Mas basicamente fazendo esse item, ele gera um pedido para nós. Deixa eu ver se eu consigo pegar um outro cartão para ver se ele vai gerar para nós. Só um segundinho. Vou testar de novo. Aqui. Não, não deixou. Tá. Bom, basicamente o fluxo seria esse, ele gera um novo bilhete para nós, mas ele não está deixando o meu IATA fake, né? Que meu IATA de treinamento gerar a remissão desse bilhete, tá?
Basicamente, então, esse é o fluxo. Aí, eu quero visualizar o relatório que nós comentamos. Vou ignorar aqui. Eu quero visualizar o relatório. Então, ó, aqui eu tenho um relatório, vou tirar tenho o fluxo de trabalho, o Extended Sales Report. Ele abre essa janela, eu seleciono a data que eu quero visualizar. Posso visualizar um relatório de bilhetes normal, bilhetes Edifact, que a gente está acostumado, ou NDC, e até mesmo também dos EMDs, né? Tem aqui, não, Document Type. A gente vai selecionar o tipo de documento e aqui o EMD. No nosso caso, eu vou selecionar NDC, a data de ontem, clico em pesquisar, e ele gerou, então, o relatório para nós aqui. O que eu faço? Para quem perguntou sobre exportar, eu clico nesses 3 pontinhos, exportar para um CSV, ele vai salvar para mim aqui. Deixa eu só salvar numa pasta aqui, seja fácil de abrir depois. Então, ele vai salvar para mim ali no meu desktop, agora, e eu vou abrir o relatório para vocês visualizarem aqui. Mas sobre o relatório, é possível que a pessoa consiga, contemple aí mais de um PCC de emissão para extrair esse relatório? Somente Não, um por só o PCC dele. Ok. Tá? E aqui, então, eu exportei o meu relatório, tá? No nosso caso, tinha um bilhete só emitido, então, tem aqui as informações completinhas. Tá ok? Temos mais perguntas? Temos sim, Má. A primeira é, se eu tiver uma ida e volta e quiser deixar somente um trecho, é possível fazer? É possível fazer. Lá na cotação, né, lá no Exchange Shopping, ele vai selecionar os dois, né? Nesse caso aqui, deixa eu abrir de novo o meu order. Deixa eu voltar para o meu Saber. Beleza. Então, ele vai reemitir os dois, né? Vai manter os dois, e aí a gente coloca aqui, por exemplo, eu vou fazer só o Bogotá-Guarulhos. E aí ele seleciona a data, então, se for dia 28 mesmo, por exemplo, seleciona 28 e faz a cotação. Mesma coisa. Exatamente. Mais uma dúvida da Paola. Eu posso alterar e gravar o cálculo para o meu centro emissor finalizar? Ou assim que alterar, eu já tenho que seguir com o pagamento? Não, você pode alterar e mandar a emissão para outra área. Isso é bastante comum, tá? Não só para outra área, como para ferramentas automatizadas de emissão também. Então, é bastante comum. Não precisa emitir na hora. Inclusive, ele gera o prazo para nós, né? Lá no order, ele gerou na nossa cotação, ó, um prazo aqui para emissão, para reemissão desse bilhete, né? No nosso caso, horário local de São Paulo, dia 16 de maio. Obrigado, Má. Por enquanto, tem a pergunta do Luiz também, se permite parcelamento na reemissão, já respondendo, no momento não, a previsão é até o final do segundo semestre. Para emissão Pra até o final do segundo semestre. Para Reemissão ainda reemissão ainda não temos sem previsão, previsão. não. Exatamente. Eu não sei nem se a companhia aérea aceita o parcelamento da remissão no NDC delas. Você sabe responder isso para nós, Luiz? Porque se a companhia aérea permitir, aí a gente pode revisitar isso aqui internamente. Porque tem muitas companhias que nem no Edifact permitem parcelamento da remissão. Então, no NDC eu também não tenho essa informação direto. Obrigado, Má. Pergunta do Pedro, é possível combinar classes de cabine ao fazer uma remissão? Por exemplo, ida na classe executiva e retorno na classe econômica. A gente vai conseguir fazer a combinação que a própria companhia aérea nos, digamos que nos ofertar aqui quando a gente faz o shopping, né?
Então, tem uma série de combinações aqui de famílias tarifárias, né? Como vocês viram. Deixa eu ver se ainda tem aqui na minha tela. Tem. Né? Então, aqui é o que a gente vai conseguir fazer de combinação. Não tem tantas opções assim, não. Tá? Mas se a companhia aérea trouxer para nós como uma oferta, sim, é possível. Ok. Pergunta do Johnny. Nos casos de reemissão, quando a viagem não aconteceu ainda, a grande maioria das companhias aéreas obrigam a tarifar todo o itinerário, ao invés de manter a ida e alterar somente o retorno. Isso não pode gerar erro na hora do cálculo da reemissão? Como proceder nesses casos? Nesse caso, Johnny, não é que quando a gente seleciona ali o manter e reemitir, né? Não é que o Saber está solicitando a reemissão e a retarifação para a companhia aérea apenas daquele segmento. O que nós estamos dizendo para a companhia aérea é o seguinte, ou para ferramentas de remissão, mantém o trecho original como está, ou seja, na data em que ele está, e retarifa para mim o retorno, né? Isso indica que pode acontecer uma retarifação da origem também, né? Da data de origem também. Por exemplo, se uma classe, não sei, o cenário anterior, né? Que nos trouxeram a ida na econômica, a volta vai ser na executiva. Se existisse essa possibilidade no momento de fazer a cotação, o passageiro, talvez a classe de reserva da saída, do voo de saída que eu não estou alterando, precise ser ajustado para combinar com o do retorno, né? Então, isso pode acontecer, tá? Então, de novo, o exchange e o reemitir e manter os voos não indica necessariamente que nós estamos mantendo o original exatamente como ele está. Pode acontecer uma retarifação. No caso que eu usei agora, eu fiz uma alteração, inclusive, de família tarifária, né? Eu fiz um upgrade de família tarifária. Então, pode ser que tenha alterado classe também. Perfeito, Má. A Ruth tem uma pergunta também. Caso a regra tarifária tiver restrição de reitineração, no fluxo de pesquisar reemissão NDC, o Saber irá bloquear a opção de mudar os aeroportos ali na pesquisa, ou ao buscar irá aparecer erro por conta da restrição? E o erro irá... pode... Não, pode ir, desculpa. E o erro irá indicar o motivo de não podermos prosseguir com a reemissão de maneira cotada? O que ele vai acontecer é que ele não vai trazer uma tarifa para você. Então, se ele não permitir reitineração, ele vai dar um erro de tarifa, ele vai dar um erro de reemissão, vai dizer que não é possível reemitir. Não necessariamente ele vai dizer que não é permitido a reitineração, tá? Ele vai dar um erro de que não é possível calcular. Perfeito. Mais uma pergunta anônima. Caso na remissão o cliente peça para realizar um upgrade, nesse caso temos que reemitir os dois trechos? Sempre reemitir. Quando a gente está falando de reemissão, o que acontece? O passageiro pensa que o bilhete é um contrato com a companhia aérea. Se o passageiro ainda não iniciou a viagem e ele vai fazer algum ajuste de família tarifária, de cabine, vai fazer upgrade, o que for, ele está fazendo um ajuste naquele contrato com a companhia aérea. Então, consequentemente, o bilhete dele inteiro, que não foi voado ainda, o que não foi voado, ele deve ser reemitido. Então, não é que ele vai manter um bilhete de origem e vai ter um novo bilhete para o retorno. Ele simplesmente vai ter um novo bilhete para a nova condição contratual dele com a companhia aérea. Perfeito. Mais uma pergunta da André. Onde seríamos o código de tarifa acordo? Código de tarifa acordo na reemissão, ele vai estar disponível na próxima versão, então vocês vão conseguir visualizar, mas ele já está, se eu usei uma tarifa acordo originalmente, um account code originalmente, para criar o order, então lá no NDC, na pesquisa, nós usamos um corporate ID ou usamos o account code da companhia aérea que nos foi informado, no momento de fazer a remissão, o Saber automaticamente já está usando aquele account code na pesquisa também, do shopping. Fechado. O valor esse é do Luiz Camargo.
o valor detalhado da remissão, diferença de cada taxa, temos como visualizar antes de prosseguir? Dar uma olhada aqui na cotação. Sim, ó, os detalhes das taxas estão aqui. Então, opa, aqui é detalhe de tarifa. Ah, detalhe de tarifa e as taxas aqui. Perfeito. Outra pergunta do Pedro Rezende, é possível realizar alteração involuntária no NDC? Sim, é possível. As alterações involuntárias, elas são todas comunicadas a partir da fila 13. Então, todas as companhias aéreas com o NDC vão enviar a comunicação dos ajustes, né, de voo, seja alteração de voo, alteração de horário, o que for, na fila 13. Entretanto, do nosso lado, como agente de viagem, o que nos cabe é mais comunicar o nosso viajante do que efetivamente proceder com uma reemissão involuntária, fazer o processo involuntário, porque a companhia aérea faz todo do lado dela mesmo. A gente só recebe a comunicação. Perfeito, está surgindo mais algumas perguntas aqui enquanto você está explicando. Da Adriana Furtado. Pode explicar novamente sobre reemitir todos os trechos ou manter algum trecho? Eu consigo remitir só o segmento que vou alterar ou seguir a regra de emissão de todo o e-ticket, mesmo mantendo alguns trechos? Não sei se ficou clara a pergunta, quer que eu faça de novo. Não sei, Ari, a gente pode abrir o microfone dela? Uhum. Fica Podemos. mais fácil. Da Adriana Furtado. Adriana, você pode abrir o seu microfone, por favor? Ela está conseguindo. Enquanto a Adriana vai abrindo o microfone, vou fazer essa do Vitor Alcântara. É possível realizar void de reemissão? Para a American Airlines foi ativado via API hoje, inclusive, e a partir da próxima versão do SaberRed 360 vai ser possível também fazer o void via SaberRed. Perfeito, mano. Habilitou o microfone. Excelente, Adriana. Não, na verdade, você já tinha respondido umas perguntas anteriores, é porque quando eu perguntei, alguém deve ter perguntado junto comigo. Eu queria saber se nessa nova versão ia poder reemitir só um dos trechos, mas você explicou que não, que mantém a mesma linha, que é um contrato e que você reemite tudo que não foi voado ainda. Exato. E aí eu tenho uma outra dúvida, que eu não sei se o Vitor viu aí, sobre remissão involuntária. Onde que eu coloco o cálculo manual que a companhia aérea me envia para poder reemitir? A reemissão involuntária é processada direto na companhia, Adriana. Então, o que nós recebemos da companhia aérea é a comunicação de que houve uma alteração involuntária. E aí, caso a gente não é voluntária, tipo, quando o cliente que pede para alterar, e aí eu não consigo tarifar no Sabre, mas a companhia me dá um cálculo. Como que eu insiro isso no NDC? No NDC, eu não imagino que isso vá acontecer, tá? A gente não vai mais receber cálculos manuais da companhia aérea. O que provavelmente a companhia deve conseguir fazer do lado dela é adicionar esse cálculo e você receber, quando você fizer a oferta, você conseguir receber. Pode ser que ela vá adicionar em breve um waiver code, alguma coisa assim, para que você consiga receber uma tarifação diferenciada por conta de alguma exceção que foi disponibilizada para o seu passageiro. Mas nesse momento, a gente não tem nenhum tipo de transações manuais, digamos assim, tá? Ele é 100% automatizado e provido pela companhia. Então, não existe mais aquela coisa de quebra de link de bilhete, por exemplo, se o meu cliente não concordou com a opção que a companhia aérea ofereceu em caso de emissão involuntária, eu ligo para ela, informo, e ela remite, eu já consigo ver o bilhete alterado, a reserva alterada no NDC. Aí o que vai acontecer? Não, quando a companhia aérea fizer qualquer transação diretamente do lado dela, a gente perde sim o link, tá? A gente não consegue visualizar. E aí, todas as demais alterações deverão seguir direto na companhia aérea. Entendi. Tá?
Perfeito. Tá, obrigada. Obrigada. Nós temos duas mãos levantadas. Eu ia falar isso, Ari, pode seguir. Isso mesmo, não, é isso mesmo, é do Ítalo. Ítalo, pode, por favor, habilitar o seu microfone? Assim a gente consegue te ouvir. Oi, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo Sim, ótimo. Boa tarde, Ítalo. Então, eu tenho um caso que foi de reemissão com a American, que eu não sei se vocês já ouviram outras agências falarem da mesma forma e se criaram alguma solução para isso, que foi meio bizarro. Eu tinha um bilhete, certo? A galera da American, fiz um recálculo manual, cheguei lá no step direitinho do TQL gravado, né? Enfim, ainda não é esse nome, mas enfim, com o valor ali de diferença de tarifa a pagar. Aí vamos supor, né? R$2.500, vamos pôr assim, dessa forma. Tava lá, salvo. O valor que eu passei para o passageiro, ok. Uhum. O passageiro autorizou. Solicitei para, né, enfim, terminar de reemitir os bilhetes. No bilhete, e foi faturado, né? Então, no bilhete, ele veio uma diferença de tarifa que foi R$300, eu estou usando o valor fictício, tá? R$300 a mais do que o que estava gravado. E também o que aconteceu é que esses mesmos R$300, eu não sei se o Sabre, eu não sei se a companhia, eu não sei se o NDC, enfim, gerou um MD de crédito na reserva dentro do Sabre, que era 001, né? 4 e um monte de zero lá. Uhum. Só que o detalhe disso tudo é que a American não enxergava esse MD de crédito. Para eles, a remissão foi processada no valor que realmente eles estavam cobrando da gente, a agência, né? Porque foi faturado. E aí, tá aí. A situação ainda está nessa interrogação. Né? A nossa executiva aqui até do Sabre está no meio e tal. Eu não sei se vocês, né, pela parte de treinamento, experiência, já viram coisa parecida, tem alguma sugestão para que isso não aconteça de novo? Então, o não acontecer de novo, desafiador, a gente ainda está tentando entender. Eu já vi um cenário desse, de adicional, de não ter adicional, e aí cobra adicional e gera um crédito, enfim. Isso está escalado para a American. Oi? Um detalhe importante desse caso em específico é que esse valor que foi cobrado a mais, ele é exatamente o mesmo valor das taxas de embarque. Das taxas, primeiro isso. Eu vi esse caso e ele está escalado para a companhia aérea, eles estão trabalhando para solucionar, tá? Então, em breve aí deve ter um retorno da companhia aérea sobre isso. Para isso. a parte de treinamento, de como evitar de alguma forma que isso aconteça, não tem o que fazer, né? Só não, esperar. Porque no final das contas, assim, como está do lado do NDC da companhia, a gente não conseguiu identificar, assim, a gente está aqui, o nosso dia a dia, meu, Ari, Vitor aqui, não é um dia a dia de suporte, que a gente está o tempo inteiro enxergando esses tipos de cenários. Então, a gente ainda não conseguiu enxergar a situação comum em que ele acontece. Então, o ideal seria tentar falar com o suporte sobre isso, ou ainda pedir para a própria companhia aérea, porque como está vindo da própria companhia, talvez a American tenha algum olhar sobre isso. Vi, deixa isso anotado para ver se a gente tem alguma coisa sobre o suporte, e aí qualquer coisa a gente manda depois no e-mail de agradecimento a resposta sobre isso. Beleza. Tá bom, Ítalo? Obrigada. Obrigada, Ítalo. Nós temos 5 minutos somente de apresentação, mas nós temos 2 pessoas com a mãozinha levantada. Você acha que dá tempo de responder? Porque o ideal é que a gente faça realmente as perguntas, né, de acordo com as dúvidas. Se foi algum erro, algum problema que deu, aí a gente pede para que vocês entrem em contato com o executivo de contas ou com o suporte diretamente, que é melhor, tá bom? Bom, então temos a Carla com a mão levantada. Carla, você quer habilitar o seu microfone para perguntar? Está me ouvindo? Sim, estamos. Olha, eu acho melhor eu fazer essa pergunta ao suporte, porque realmente foi uma situação parecida. Na verdade, eu tive um cancelamento de voo com a American Airlines que não chegou, bom, pelo menos a gente achava que chegava na fila 7, e hoje eu fiquei sabendo que chega na fila 13, entendeu? Exato. Tanto é que eu vou reportar a toda a equipe esse cuidado de verificarem essa fila,
porque o meu cliente perdeu o voo, foi um problema sério, entendeu? A Uhum. American cancelou, não deu reacomodação, ele acabou indo para o embarque e lá acomodaram ele num voo da United, ele ia para Miami, foi parar em Washington, e uma confusão danada, teve que comprar um trecho interno, mas enfim, aí no caso, eu acho que eu já essas peculiaridades eu vou ter que ver como está sendo feito a tratativa, entendeu? Uhum. Mas muito Teria que obrigada abrir aí pela realmente. atenção, tá? Obrigada. Imagina, obrigada. Obrigado. Agora a gente tem aqui a Priscila com a mão levantada também. Priscila, se você quiser, pode habilitar o seu microfone para fazer a pergunta. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu estou com uma situação de um caso da American Airlines, que o passageiro ele tem ida e volta, e ele queria alterar apenas o trecho de retorno. Quando eu pesquiso o voo, que ele informa que ele quer um voo específico na pesquisar remissão NDC, não traz essa opção que ele deseja. E quando eu busco uma nova pesquisa, como se fosse criar uma nova reserva, aparece o voo que ele deseja. Nesse caso, como que eu sigo? Na verdade, assim, a companhia aérea é quem detém a oferta que ela está trazendo relacionada a esse bilhete. Então, assim, você pode fazer dentro dos voos disponibilizados pela companhia aérea, ou usar o recurso que a gente viu hoje de cancelar segmentos, né? Cancelar itinerário, reter o bilhete e fazer num novo pedido, num novo order. Ah, sim. Então, eu poderia, então, cancelar, vamos supor, cancelar e manter o bilhete open, criar uma nova reserva com o voo que ele deseja para fazer o cálculo. Para fazer o cálculo, na verdade, aí você já vai fazer cálculo e considerar que Já remissão. aquela remissão, porque o original dele você não vai conseguir utilizar mais, porque tem que fazer o cancelamento antes de calcular. Entendi. Tá bom? Tá. Tá bom, então. Obrigada. Imagina, obrigada. Perfeito, acho Uma- que só uma última pergunta que acabaram de fazer aqui, aonde visualizo a fila? Eu No acabei de mesmo... responder. desculpa, Vi. No mesmo lugar, né, das filas Edifect. Então, Quebec Exatamente. Charlie barra, você visualiza as comunicações todas de NDC. Perfeito. Perfeito? Bom, tá ótimo. Nós estamos encerrando, então aí temos um minutinho só apenas. E aí, se ficou alguma pergunta pendente, por favor, entrem em contato aí com o executivo de contas de vocês. A gente está à disposição para responder a essas perguntas, tá ok? E qualquer problema também, qualquer desafio que vocês tenham, abram um chamado com o nosso helpdesk, que aí a gente vai, né, fazer o possível para responder e para tentar resolver o quanto antes para vocês, tá ok? Então, agradeço a todos, mais uma vez a participação de vocês, obrigada Marina, obrigada Vitor, obrigada Leilane também que está aqui nos bastidores, e vamos aí, fiquem atentos aos próximos webinars, tá ok? Nós enviaremos a gravação para vocês. Excelente, Ari. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Ari. Parabéns a todos pela organização. Obrigado pelo tempo de todos. Boa tarde. Um abraço. Uma boa tarde, gente. Tchau, tchau.